Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos em comunhão para refletir sobre as palavras da Escritura e buscar orientação divina em nossas vidas. O sermão que iremos ouvir é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de compreendermos Sua vontade e de fortalecermos a nossa fé. A adoção, o Espírito e o clamor, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando Abba, Pai. Gálatas 4:6. A doutrina da Trindade não é formalmente apresentada na unidade das Escrituras, como é feito no Credo de Atanásio. No entanto, a verdade é amplamente aceita como algo conhecido na Igreja de Deus. Se não for explicitamente mencionada com frequência, está implícita em toda parte e é referida incidentalmente em relação a outras verdades, tornando-a tão distinta quanto se fosse expressa em uma formulação definida. Em várias passagens, a Trindade é apresentada de maneira proeminente, e seríamos cegos de ignorar isso. Neste capítulo, por exemplo, cada uma das três pessoas divinas é mencionada distintamente. Deus, que é o Pai, enviou o Espírito, que é o Espírito Santo, e aqui é chamado de o Espírito de seu Filho. Não são apenas os nomes, mas também certas operações específicas atribuídas a cada um que demonstram claramente a personalidade distinta de cada um. Nem o Pai, o Filho, nem o Espírito podem ser considerados apenas influências ou formas de existência, pois cada um age de maneira divina, com esferas e modos distintos de operação. O erro de considerar uma pessoa divina como mera influência ou emanação é especialmente prejudicial ao Espírito Santo, como é evidenciado pelas palavras clamando Abba, Pai. Uma influência não pode clamar, este ato requer uma pessoa para realizá-lo. Embora não possamos compreender completamente a maravilhosa verdade da unidade indivisível e da personalidade distinta da Trindade divina, vemos essa verdade revelada nas Sagradas Escrituras e a aceitamos pela fé. A divindade de cada uma dessas pessoas sagradas também pode ser deduzida do texto e de sua conexão. Não há dúvida da união amorosa de todas elas na obra de nossa redenção. Reverenciamos o Pai, que nos escolheu e adotou, e nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amamos e reverenciamos o Filho, por meio de cujo precioso sangue fomos redimidos e com quem estamos unidos de maneira mística e eterna. E adoramos e amamos o Espírito Divino, pois é por meio dele que fomos regenerados, iluminados, vivificados, preservados e santificados, e é por meio dele que recebemos o selo e o testemunho em nossos corações, pelo qual temos a certeza de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Assim como Deus disse antigamente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, as pessoas divinas se reúnem e se unem na nova criação do crente. Não devemos deixar de abençoar, adorar e amar cada uma das pessoas exaltadas, mas devemos nos curvar em humilde reverência diante do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no começo, agora, e sempre será, mundo sem fim. Amém. Tendo notado esse fato importante, vamos agora ao próprio texto, na esperança de desfrutar da doutrina da Trindade enquanto discutimos nossa adoção, na qual cada uma das pessoas divinas participa maravilhosamente. Sob o ensino do Espírito Divino, possamos ser levados à doce comunhão com o Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo, para a glória de Deus e nosso benefício. Três coisas são claramente estabelecidas em meu texto. A primeira é a dignidade dos crentes. Vós sois filhos. A segunda é a habitação consequente do Espírito Santo. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a vossos corações. E a terceira é o clamor filial, clamando Abba, Pai. E, primeiro, então, a dignidade dos crentes. A adoção nos confere os direitos das crianças, e a regeneração nos concede a natureza das crianças. Somos participantes de ambos, pois somos filhos. É importante notar que essa filiação é um dom da graça que recebemos pela fé. Não somos filhos de Deus por natureza, no sentido em que se entende aqui. Em certo sentido, por natureza, somos descendentes de Deus, mas isso é completamente diferente da filiação mencionada aqui, que é o privilégio especial daqueles que nasceram de novo. Os judeus alegavam ser da família de Deus, mas seus privilégios decorriam de seu nascimento natural, e, nesse sentido, são comparados a Ismael, que nasceu segundo a carne, mas foi expulso como filho da escrava, cedendo lugar ao filho da promessa.
Nossa filiação não é um resultado de nossa natureza, pois nascemos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nossa filiação é uma promessa, o resultado da obra graciosa de Deus, um presente especial para uma semente separada para o Senhor por sua graça soberana, assim como Isaque foi. De acordo com a conexão de nosso texto, essa honra e privilégio vem a nós pela fé. Observe cuidadosamente o versículo 26 do capítulo anterior, Gálatas 3:26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como incrédulos, não conhecemos nada sobre adoção. Enquanto estamos sob a lei, somos, de alguma forma, servos, mas não compreendemos a filiação. Somente após o advento da fé é que deixamos de estar sob o tutor da lei e ascendemos de nossa menoridade para desfrutar dos privilégios de filhos de Deus. A fé opera em nós o espírito de adoção e a consciência de filiação da seguinte maneira: primeiro, ela nos concede a justificação. O versículo 24 do capítulo anterior diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Um homem não justificado está na condição de um criminoso, não de uma criança. Seus pecados estão sob sua responsabilidade. Ele é considerado injusto, como de fato é, e, portanto, é um rebelde contra seu rei, não uma criança desfrutando do amor de seu pai. No entanto, quando a fé compreende o poder purificador do sangue da expiação e se apropria da justiça de Deus em Cristo Jesus, então o homem justificado se torna um filho e uma criança. Justificação e adoção estão sempre interligadas. Aqueles a quem ele chamou, também justificou, e esse chamado é para a casa do Pai e para o reconhecimento da filiação. A crença concede tanto o perdão e a justificação por meio de nosso Senhor Jesus, quanto a adoção, pois está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A fé nos conduz ao reconhecimento de nossa adoção no próximo passo, libertando-nos da escravidão da lei. Depois que a fé veio, não estamos mais sob o tutor. Quando gememos por causa do pecado e estamos presos por ele como em uma prisão, tememos que a lei nos castigue por nossa iniquidade, e nossa vida se torna amarga de medo. Além disso, lutamos cegamente, buscando guardar a lei por nossa própria força, o que nos leva a outra forma de escravidão, cada vez mais opressiva à medida que o fracasso se acumula. Pecamos e tropeçamos, afundando ainda mais na confusão de nossa alma. No entanto, agora que a fé veio, vemos a lei cumprida em Cristo e a nós mesmos justificados e aceitos nele. Isso transforma o escravo em filho e o dever em escolha. Agora nos deleitamos na lei, pelo poder do Espírito, andamos em santidade para a glória de Deus. Portanto, crer em Cristo Jesus nos liberta de Moisés, o tutor, e nos leva a Jesus, o Salvador. Deixamos de ver Deus como um juiz irado e passamos a enxergá-lo como nosso Pai amoroso. O sistema baseado em méritos, comandos, punições e medo é substituído pelo governo da graça, gratidão e amor. Esse novo princípio de governo é um dos grandes privilégios dos filhos de Deus. Agora, a fé é o sinal da filiação em todos os que a possuem, independentemente de quem sejam, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Se você crê em Jesus, independentemente de ser judeu ou gentio, escravo ou livre, você é um filho de Deus. Mesmo que tenha crido em Cristo recentemente e tenha experimentado sua salvação nas últimas semanas, saiba, amado, que agora você é um filho de Deus. Não é um privilégio concedido posteriormente para garantir segurança ou crescimento na graça. É uma bênção precoce e pertence àquele que tem um menor grau de fé, mesmo que seja como um bebê na graça. Se alguém crê em Jesus Cristo, seu nome está registrado no livro da grande família celestial, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No entanto, se você não tem fé, não importa o quão zeloso seja, quaisquer boas obras que realize, seu conhecimento ou sua pretensa santidade, você não é nada e sua religião é vazia. Sem fé em Cristo, você é como um metal que ressoa e um símbolo que retine, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, onde quer que seja encontrada, é o sinal infalível de um filho de Deus, e sua ausência é fatal para qualquer reivindicação. Isso é ainda ilustrado por nosso batismo, como afirmou o apóstolo, pois do batismo, se há fé na alma, há uma identificação aberta com o Senhor Jesus Cristo.
Leia o versículo 27, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. No batismo, você declara que foi sepultado com Cristo e, portanto, ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Claro, a forma externa não tem valor para o incrédulo, mas para o crente é uma ordenança significativa e instrutiva. A essência da ordenança reside na entrada da alma no símbolo e no conhecimento de que, para o crente, o batismo nas águas aponta para o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aqueles de vocês que sabem que experimentaram o batismo espiritual em Cristo devem entender que agora estão revestidos de Cristo e cobertos por Ele, assim como uma pessoa está coberta por suas vestes. Você e Cristo são um. Você leva seu nome. Você vive nele. Você é salvo por meio dele. Você pertence inteiramente a ele. Se você está em Cristo, e ele é um filho, então você também é um filho. Se você se revestiu de Cristo, Deus não olha para você em si mesmo, mas em Cristo. E tudo o que pertence a Cristo também pertence a você. Porque se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Assim como um jovem romano, quando atingia a maioridade, vestia toga e era admitido aos direitos de cidadania, o revestir-se de Cristo é o símbolo de nossa admissão à posição de filhos de Deus. Portanto, somos verdadeiramente admitidos ao desfrute de nossa gloriosa herança. Cada bênção da aliança da graça pertence àqueles que estão em Cristo, e cada crente está incluído nessa lista. Segundo o ensino desta passagem, recebemos a adoção pela fé como um dom da graça. Além disso, a adoção é alcançada por meio da redenção. Leia o verso que antecede o texto, mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Amado, valorize a redenção e nunca dê ouvidos a doutrinas que possam desvalorizar sua importância. Lembre-se de que você não foi resgatado com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha. Você estava debaixo da lei e sujeito à sua maldição, porque violou seus mandamentos gravemente, e estava sujeito à sua penalidade, pois está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. E novamente, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Você também estava sob o terror da lei, temendo a ira divina, estava sob o seu poder acusador, pois, frequentemente, quando o mandamento chegava, o pecado dentro de você se avivava e você morria espiritualmente. Agora, você está resgatado de tudo, conforme o Espírito Santo declara. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, não estamos sob o jugo da lei, mas sob a graça, porque Cristo veio sob a lei e a cumpriu mediante sua obediência ativa e passiva, obedecendo a todos os mandamentos e suportando todas as penalidades em nosso nome e em nosso lugar. A partir de agora, vocês são os redimidos do Senhor e desfrutam de uma liberdade que só pode ser encontrada naquele que é o Redentor eterno. Lembre-se disso, sempre que se sentir seguro de que é um filho de Deus, louve o sangue redentor, sempre que seu coração se encher de amor por seu grande Pai. Bendiga o primogênito entre muitos irmãos, que por sua causa se submeteu à lei, foi circuncidado, obedeceu à lei em sua vida e a cumpriu em sua morte. Magnificando a lei e fazendo brilhar a justiça e a retidão de Deus de maneira mais evidente do que teria sido possível com a santidade de toda a humanidade. E sua justiça foi mais completamente justificada por sua morte do que teria sido com a condenação de todo o mundo de pecadores ao inferno. Glória ao nosso Senhor Redentor, por meio de quem recebemos a adoção. Além disso, aprendemos com a passagem que agora desfrutamos do privilégio de sermos filhos. Segundo o ensinamento desta passagem, o apóstolo não está apenas dizendo que somos filhos, mas que somos filhos adultos. Pois sois filhos significa que o tempo determinado pelo Pai chegou, e vocês são da mesma idade, não estando mais sob tutores e governantes. Quando ainda éramos menores de idade, estávamos sob a tutela do mestre escola, sob o regime de cerimônias, tipos, figuras e sombras, aprendendo os rudimentos da fé ao sermos convencidos do pecado. No entanto, quando a fé chegou, deixamos de estar sob a tutela do mestre escola e alcançamos um estado de maior liberdade. Até que a fé viesse, estávamos sob tutores e governantes, como crianças, mas depois da fé, reivindicamos nossos direitos como filhos de Deus.
A antiga comunidade judaica estava sob o jugo da lei. Seus sacrifícios eram contínuos e suas cerimônias infindáveis. Tinham que observar as festas, as luas novas e fazer peregrinações. O jugo era opressivo demais para suportar com a carne frágil. A lei estava presente em todas as áreas da vida, desde roupas e comida até cama e mesa. Ela regulamentava tudo, como um conjunto de regras para um estudante. Agora, com a chegada da fé, somos filhos adultos e, portanto, livres das restrições da escola infantil. Estamos sob a lei de Cristo, assim como um filho adulto ainda está sob a autoridade de seu pai. Mas essa é uma lei de amor e não de medo, de graça e não de servidão. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos sujeiteis de novo ao jugo da escravidão. Não voltem aos elementos vazios de uma religião meramente externa, mas aproximem-se de Deus em adoração em espírito e em verdade, pois essa é a liberdade dos filhos de Deus. Agora, pela fé, não somos mais considerados servos. O apóstolo diz que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere de um servo, embora seja o senhor de tudo, mas está sob tutores e governadores até o tempo determinado pelo Pai. Agora, vós, amados, sois filhos de Deus e alcançastes a maioridade. Agora estáis livres para desfrutar das honras e bênçãos da casa do Pai. Regozijai-vos, pois o Espírito livre habita em vós e vos conduz à santidade. Esse é um poder muito superior ao comando externo e à ameaça do chicote. Agora, não estáis mais ligados a formas exteriores, rituais e cerimônias, mas o Espírito de Deus vos ensina todas as coisas e vos conduz ao significado interno e à substância da verdade. Agora, também, somos herdeiros, portanto, já não sois servo, mas filho, e, se filho, então herdeiro de Deus por meio de Cristo. Nenhum ser humano jamais compreendeu completamente o que isso significa. Os crentes, neste momento, são herdeiros, mas qual é a herança? É o próprio Deus. Somos herdeiros de Deus. Não apenas das promessas, dos compromissos da aliança e de todas as bênçãos reservadas para a semente escolhida, mas herdeiros do próprio Deus. O Senhor é a minha porção, declara minha alma. Este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Não somos apenas herdeiros do que Ele concede ao seu primogênito, mas herdeiros de Deus. Assim como Davi disse, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. E assim como Deus disse a Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e tua grandíssima recompensa. Ele diz a todo aquele que nasce do Espírito. Estas são as suas próprias palavras, serei para eles um Deus, e eles serão um povo para mim. Portanto, por que, crente, você se considera pobre? Todas as riquezas pertencem a você. Por que, então, você está triste? O Deus sempre bendito é seu. Por que você treme? A onipotência está pronta para ajudá-lo. Por que você duvida? Sua imutabilidade permanecerá com você até o fim e tornará firme a sua promessa. Todas as coisas são suas porque Cristo é seu e Cristo é de Deus. Embora haja coisas que você não possa segurar em suas mãos ou ver com seus olhos neste momento, como as coisas reservadas para você no céu, pela fé, você pode desfrutar delas. Ele nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, em quem também obtivemos uma herança, de modo que nossa cidadania está nos céus. Agora mesmo, desfrutamos do penhor e da garantia do céu na habitação do Espírito Santo. Que privilégios pertencem àqueles que são filhos de Deus! Além disso, neste ponto da dignidade do crente, estamos experimentando uma das consequências inevitáveis de ser um filho de Deus. O que isso implica? Uma delas é a oposição dos filhos da escrava. Logo após o apóstolo Paulo proclamar a liberdade dos santos, surgiram imediatamente certos mestres que afirmaram isso não funcionará, você deve ser circuncidado, deve estar sob a lei. A oposição deles foi para Paulo um sinal de que ele era da mulher livre, porque o filho da escrava destacou-se por sua virulenta oposição. Você descobrirá, querido irmão, que se você desfrutar da comunhão com Deus, se viver no espírito de adoção, se chegar perto do Altíssimo como membro da família divina, imediatamente todos aqueles que estão sob a escravidão da lei irão lutar contra você. Assim diz o apóstolo, da mesma forma que o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim é agora.
O filho de Agar foi encontrado zombando de Isaque, o filho da promessa. Ismael teria ficado feliz em mostrar sua inimizade ao herdeiro odiado por meio de ataques e golpes pessoais, mas havia um poder superior que o impediu, de modo que ele não pôde ir além de zombar. Assim é agora. Houve períodos em que os inimigos do Evangelho foram além de zombar, eles prenderam e queimaram vivos os amantes do Evangelho. No entanto, agora, graças a Deus, estamos sob sua proteção especial quanto à vida, à integridade e à liberdade, e estamos tão seguros quanto Isaque estava na casa de Abraão. Eles podem zombar de nós, mas não podem ir além disso, a menos que alguns de nós sejam perseguidos publicamente. No entanto, as zombarias cruéis ainda precisam ser suportadas. Nossas palavras são distorcidas, nossos sentimentos são mal interpretados e nos são atribuídas coisas terríveis, coisas que não conhecemos, às quais responderíamos como Paulo: por acaso tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Essa é a antiga maneira dos descendentes de Agar, os filhos da carne, ainda se esforçando para zombar daqueles que nasceram do Espírito. Não se espantem, nem se entristeçam quando isso acontecer a qualquer um de vocês, mas que isso fortaleça sua confiança e confirme o seu amor em Cristo Jesus, porque ele já disse desde a antiguidade: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. A nossa segunda consideração é a permanência consequente do Espírito Santo nos crentes. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Aqui, vemos um ato divino do Pai. O Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, e Deus o enviou para habitar em seus corações. Se ele tivesse vindo batendo à porta dos seus corações e pedido permissão para entrar, talvez nunca tivesse entrado. No entanto, quando Jeová o enviou, ele abriu o caminho, respeitando a sua vontade, mas com uma força irresistível. Onde Jeová o enviou, ele permanecerá e nunca partirá. Amados, não temos tempo para contemplar completamente estas palavras, mas eu encorajo vocês a meditarem sobre elas, pois elas encerram uma grande profundidade. Assim como Deus enviou seu Filho ao mundo para habitar entre os homens, permitindo que seus santos vissem sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, da mesma forma, Deus enviou o Espírito para habitar nos corações dos homens, a fim de que ali sua glória também fosse revelada. Bendigam e adorem o Senhor que lhes enviou um visitante tão grandioso. Agora, observem a maneira e o título pelo qual o Espírito Santo vem a nós. Ele vem como o Espírito de Jesus. As palavras dizem o Espírito de seu Filho, o que não se refere apenas ao caráter e à disposição de Cristo, embora isso seja totalmente verdade, pois Deus nos envia isso em seu povo, mas se refere principalmente ao Espírito Santo. Por que, então, ele é chamado de Espírito de seu Filho ou Espírito de Jesus? Podemos encontrar razões para isso. Foi pelo Espírito Santo que a natureza humana de Cristo nasceu da Virgem. Foi pelo Espírito que nosso Senhor foi testemunhado em seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e pousou sobre ele. Foi pelo Espírito que nosso Senhor habitou plenamente, sendo ungido para sua grande obra. Foi pelo Espírito que ele foi ungido com o óleo da alegria acima de seus companheiros. O Espírito Santo também estava com ele, testemunhando seu ministério através de sinais e maravilhas. O Espírito Santo é o grande presente de nosso Senhor para a Igreja. Após sua ascensão, ele concedeu os dons do Pentecostes, e o Espírito Santo desceu sobre a Igreja para permanecer com o povo de Deus para sempre. O Espírito Santo é chamado de o Espírito de seu Filho porque também é a testemunha de Cristo aqui na terra, pois três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Por essas e muitas outras razões, ele é chamado de o Espírito de seu Filho, e é ele quem vem habitar nos crentes. Exorto-vos, com solenidade e gratidão, a contemplar a maravilhosa condescendência aqui demonstrada. O próprio Deus, o Espírito Santo, escolhe residir nos corações dos crentes. Eu nunca sei o que é mais maravilhoso, a encarnação de Cristo ou a habitação contínua do Espírito Santo. Jesus habitou aqui temporariamente em carne humana imaculada pelo pecado, santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. No entanto, o Espírito Santo habita continuamente nos corações de todos os crentes, mesmo quando somos imperfeitos e inclinados ao pecado. Ano após ano, século após século,
Ele ainda habita nos santos, e continuará a fazê-lo até que todos os eleitos estejam na glória. Enquanto adoramos o Filho encarnado, também devemos adorar a habitação do Espírito que o Pai enviou. Observe agora o local onde ele escolhe residir. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Note que isso não se refere à mente ou ao intelecto. O Espírito de Deus certamente ilumina a mente e guia o julgamento, mas essa não é a sua principal função. Ele vem principalmente para as afeições. Ele habita no coração, pois é no coração que o homem crê para a justiça, e Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. O coração é o centro do nosso ser, e, portanto, o Espírito Santo ocupa essa posição central. Ele alcança a fortaleza central e a cidadela universal da nossa natureza, e assim toma posse de todo o nosso ser. O coração é a sede da vitalidade. Muitas vezes nos referimos a ele como o local principal da vida. Portanto, ele entra no coração e, como o Deus vivo, habita no coração vivo, tomando posse de seu âmago e de sua essência. Aqui estão as suas palavras reescritas. É a partir do coração e por meio do coração que a vida se espalha. As pulsações do coração enviam o sangue para as extremidades do corpo, e quando o Espírito de Deus toma posse das emoções, ele age sobre todos os poderes, faculdades e membros de nossa humanidade inteira. Do coração fluem as fontes da vida, e quando as emoções são santificadas pelo Espírito Santo, todas as outras faculdades e poderes recebem renovação, iluminação, santificação, fortalecimento e aperfeiçoamento final. Esta bênção maravilhosa é nossa porque somos filhos e está repleta de resultados maravilhosos. A filiação, confirmada pela habitação do Espírito, nos traz paz e alegria, nos aproxima de Deus e nos permite ter comunhão com Ele, fortalece nossa confiança, amor e desejo fervoroso, e cria em nós reverência, obediência e verdadeira semelhança com Deus. Tudo isso e muito mais, porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Oh, que mistério incomparável! Se não tivesse sido revelado, nunca teria sido imaginado. E agora que foi revelado, nunca teria sido acreditado se não tivesse se tornado uma experiência real para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos professores não compreendem nada disso. Eles nos ouvem com perplexidade, como se tivéssemos contado a eles uma história inútil, pois a mente carnal não compreende as coisas que são de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Aqueles que não são filhos, ou que entram como filhos sob a lei da natureza, como Ismael, nada sabem sobre este espírito que habita em nós e estão em guerra contra nós por ousarmos reivindicar tão grande bênção. No entanto, ela é nossa, e ninguém pode nos privar disso. Agora, chegamos à terceira parte do nosso texto, o grito filial. Isso é profundamente interessante. Acredito que será lucrativo se você se aprofundar nisso. Onde o Espírito Santo entra, há um clamor. Deus enviou o Espírito de seu Filho, clamando Abba, Pai. Agora, observe, é o Espírito de Deus que clama, um fato notável. Alguns podem estar inclinados a ver a expressão como um hebraísmo e, ao lê-la, entendem que nos faz chorar. No entanto, amados, o texto não diz isso, e não temos a liberdade de alterá-lo sob tal pretexto. Sempre estamos certos em manter o que Deus diz. E aqui lemos claramente sobre o Espírito em nossos corações clamando Abba, Pai. O apóstolo em Romanos 8,15 diz: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mas aqui ele descreve o próprio Espírito como clamando Abba, Pai. Temos certeza de que, quando ele atribuiu o grito de Abba, Pai a nós, ele não quis excluir o clamor do Espírito. Pois no versículo 26 do famoso capítulo 8 de Romanos ele diz da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, ele retrata o próprio Espírito que geme com gemidos inexprimíveis dentro do Filho de Deus, de modo que, quando escreveu aos Romanos, tinha em mente o mesmo pensamento que ele expressa aqui aos Gálatas, ou seja, o próprio Espírito que chora e geme em nós, Abba, Pai. Como isso acontece? Não somos nós que choramos? Sim, com certeza, ainda assim o Espírito chora também. As expressões estão corretas. O Espírito Santo incita e inspira o choro. Ele coloca o grito em nossos corações e em nossas bocas. É o nosso grito porque ele o sugere, o aprova e nos ensina a fazê-lo.
Nunca teríamos chorado assim se ele não nos tivesse ensinado primeiro o caminho. Assim como uma mãe ensina seu filho a falar, ele coloca o grito de Abba, Pai, em nossas bocas. Sim, e é ele quem gera em nossos corações o desejo por nosso Pai, Deus, e o mantém lá. Ele é o espírito de adoção e o autor do clamor especial e significativo da adoção. Ele não apenas nos instiga a chorar, mas opera em nós um senso de necessidade que nos impulsiona a chorar, bem como um espírito de confiança que nos encoraja a reivindicar tal relacionamento com o grande Deus. Isso não é tudo, pois ele nos ajuda de alguma maneira misteriosa a orar corretamente. Ele infunde em nós sua energia divina para que possamos clamar Abba, Pai, de uma maneira aceitável. Em momentos em que não podemos chorar de forma alguma, ele chora em nós. Certamente, aqui está o texto reescrito com as mesmas palavras. Há momentos em que as dúvidas e os medos abundam e nos sufocam com seus vapores, de um modo que nem sequer podemos clamar. Nesse momento, o Espírito interior nos representa, fala por nós e intercede em nosso nome, clamando em nosso lugar, de acordo com a vontade de Deus. Assim, o grito Abba, Pai, brota de nossos corações, mesmo quando sentimos que não podemos orar e não ousamos nos considerar filhos. Cada um de nós pode então dizer: eu vivo, mas não eu, mas o Espírito que habita em mim. Além disso, às vezes, nossa alma concorda tão docemente com o clamor do Espírito que o faz seu próprio, mas, nesse momento, possuímos ainda mais a obra do Espírito e, mesmo assim, atribuímos a ele o bendito grito Abba, Pai. Agora, observe um fato notável sobre esse clamor: é literalmente o grito do Filho. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, e esse Espírito clama em nós exatamente da mesma maneira que o Filho clamou. Se você voltar ao Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36, encontrará algo que não está registrado em nenhum outro evangelho, porque Marcos é sempre o homem das observações marcantes e palavras memoráveis. Ele relata que Nosso Senhor, no jardim, orou Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Dessa forma, o grito em nós réplica o grito de Nosso Senhor exatamente, Abba, Pai. Agora, ousaria dizer que você já ouviu essas palavras Abba, Pai explicadas em grande detalhe muitas vezes, e, se sim, você sabe que a primeira palavra é séria ou aramaica, enquanto a segunda palavra é grega e significa Pai. Dizem que essas duas palavras são usadas para lembrar que judeus e gentios são um diante de Deus. Elas nos lembram disso, mas essa não pode ter sido a razão principal de seu uso. Você acha que, quando Nosso Senhor estava angustiado no jardim, ele disse a Abba, Pai, por que judeus e gentios são um? Por que ele teria pensado nessa doutrina, e por que precisaria mencionar em sua oração ao Pai? Alguma outra razão deve tê-lo inspirado. Parece-me que Nosso Senhor disse Abba porque essa era sua língua nativa. Quando um francês ora, mesmo que tenha aprendido inglês, ele pode orar em francês normalmente, mas, se algum dia estiver em agonia, ele orará em francês, assim como ora normalmente. Nossos irmãos galeses nos dizem que não há língua como o galês. Para eles, suponham que seja assim. Eles falam inglês em seus afazeres comuns e podem orar em inglês quando tudo está indo bem, mas tenho certeza de que, se um galês estiver em fervor de oração, ele voltará à sua língua nativa para se expressar plenamente. Nosso Senhor, em sua agonia, usou sua língua nativa e, como ele nasceu da semente de Abraão, ele clamou em sua própria língua, Abba. No entanto, meus irmãos, somos inspirados pelo espírito de adoção a usar nossa própria linguagem, a linguagem do coração, e a falar livremente com o Senhor em nossa própria língua. Além disso, na minha opinião, a palavra Abba é, entre todas as palavras de todas as línguas, a palavra mais natural para Pai. Devo tentar pronunciá-la de maneira que você veja sua simplicidade natural, ABBA, ABBA. Não é assim que as crianças tentam falar? É o tipo de palavra que qualquer criança diria, seja em hebraico, grego, francês ou inglês. Portanto, Abba é uma palavra digna de ser introduzida em todas as línguas. É verdadeiramente uma palavra de criança, e nosso mestre sentiu, sem dúvida, em sua agonia, um amor pelas palavras infantis. O Dr. Guthrie, quando estava prestes a morrer, disse cantem um hino, mas acrescentou cantem um dos hinos infantis para mim.
Quando um homem está prestes a morrer, ele deseja ser criança novamente e anseia pelas canções e palavras das crianças. Em sua agonia, nosso bendito mestre usou a palavra de uma criança, Abba, e é igualmente apropriado em nossos lábios. Claro, aqui está o texto reescrito com as mesmas palavras. Acredito que a escolha da doce palavra Abba foi feita para nos mostrar que devemos ser extremamente naturais diante de Deus, em vez de afetados e formais. Deveríamos ser carinhosos e nos aproximar dele, não apenas usando a palavra pater, que é uma palavra grega fria, mas dizendo Abba, que é uma palavra afetuosa, natural e amorosa. Isso é apropriado para alguém que é uma criança de Deus e ousa se aconchegar em seu seio, olhar para seu rosto e falar com santa ousadia. Abba não é uma palavra elaborada, mas o balbucio de um bebê. Oh, como estamos próximos de Deus quando podemos usar tal linguagem! Quão querido Ele é para nós e quão queridos somos para Ele quando nos dirigimos a Ele assim, dizendo, como o próprio grande filho Abba, Pai. Isso me leva a observar que esse clamor em nossos corações é extremamente próximo e familiar. Parece infantil, mas o tom e a maneira de falar também são. Observe que é um clamor. Quando obtemos uma audiência com o rei, não gritamos, falamos em tons moderados e frases definidas. Mas o Espírito de Deus quebra nossa formalidade e nos leva a clamar, que é o oposto da formalidade e rigidez. Quando clamamos, dizemos Abba. Até nossos próprios clamores estão cheios do espírito de adoção. Um clamor é algo intenso, e a palavra implica fervor. Não é uma expressão irreverente, nem uma mera formalidade dos lábios, vem do âmago da alma. Não nos ensinou o Senhor a clamar a Ele em oração com fervorosa insistência que não aceita negação. Ele não nos aproximou tanto dele que às vezes dizemos não te deixarei ir, a menos que me abençoes? Ele não nos ensinou a orar de tal maneira que seus discípulos poderiam quase dizer de nós como disseram de um dos antigos manda-a embora, porque ela clama por nós. Nós clamamos por Ele. Nossos corações e nossa carne clamam por Deus, pelo Deus vivo, e este é o clamor, Abba, Pai, devo te conhecer, devo provar o teu amor, devo habitar sob a tua asa, devo ver teu rosto, devo sentir o teu grande e generoso coração transbordando e enchendo o meu coração de paz. Nós clamamos, Abba, Pai. Devo acrescentar que a maior parte desse clamor está guardada em nosso coração e não sai pelos lábios. Como Moisés, clamamos quando não dizemos uma palavra. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, através do qual clamamos Abba, Pai. Não estamos sozinhos em nosso quarto perto da antiga poltrona quando clamamos a Deus, mas o chamamos de Abba, Pai, enquanto caminhamos pelas ruas ou trabalhamos na loja. O Espírito de seu Filho está clamando Abba, Pai, quando estamos no meio da multidão ou sentados à mesa com a família. Isso é uma acusação muito séria, dizer que nos familiarizamos com Deus. Se for assim, ousarei dizer que só falo o que sinto. Bendito seja o nome do meu Pai Celestial, sei que sou seu filho, e com quem uma criança deveria estar mais familiarizada do que com seu pai? Aqueles que são estranhos ao Deus vivo saibam que, se isso é considerado vil, pretendo ser ainda mais vil, e ele me ajudará a me aproximar cada vez mais dele. Sentimos uma profunda reverência por nosso Pai Celestial, que nos inclina até o pó, mas, no entanto, podemos dizer que nossa verdadeira comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Certamente, aqui está o texto reescrito com as mesmas palavras. Nenhum estranho pode compreender a proximidade da alma do crente a Deus em Cristo Jesus, e porque o mundo não pode entendê-la, acha conveniente zombar. Mas e daí? A ternura de Abraão para com Isaque deixou Ismael com ciúmes e o fez rir, mas Isaque não tinha motivo para se envergonhar de ser ridicularizado, visto que o zombador não poderia roubá-lo da bênção da aliança. Sim, amado, o Espírito de Deus te faz clamar Abba, Pai, mas o grito está principalmente dentro do seu coração, e é tão comum que se torna o hábito de sua alma clamar ao Pai Celestial. O texto não diz que ele havia chorado, mas a expressão é choro, é um particípio presente, indicando que ele chora todos os dias Abba, Pai. Vá para casa, meus irmãos, e viva no espírito de filiação. Acorde de manhã e deixe seu primeiro pensamento ser meu Pai, esteja comigo hoje. Vá trabalhar, e quando as coisas o deixarem perplexo, deixe que seja seu recurso, meu Pai, ajude-me nesta hora de necessidade.
Quando você vai para sua casa e lá se depara com as ansiedades domésticas, deixe seu grito ainda ser: ajuda-me, meu pai. Quando sozinho, você não está sozinho, porque o Pai está com você, e no meio da multidão você não está em perigo, porque o próprio Pai os ama. Que palavra bendita é esta: o próprio Pai vos ama. Vai e viva como seus filhos. Veja para que o venerais. Porque se ele seja um pai, onde está o seu medo? Vai e obedeça-o, porque isto é certo. Seja você imitadores de Deus como filhos queridos. Honrem-no onde quer que estejam, adornando a sua doutrina em todas as coisas. Vai e viva nele, pois você em breve viverá com ele. Vai e regozije-se nele. Vai e lance todos os seus cuidados sobre ele. Vá daqui em diante, e tudo o que os homens virem em você, sejam compelidos a reconhecer que você é os filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que você seja assim de agora em diante e para sempre. Amém e amém. Obrigado. Te convido a inscrever-se em nosso canal para mais conteúdos inspiradores.